capítulo 1 do livro de Josué, ele trata da chamada de Josué. Deus, após a morte de Moisés, o seu servo, ele chama Josué para substituir Moisés. Substituir Moisés não era uma missão fácil. Substituir Moisés era uma missão muito difícil. Moisés foi o grande líder do êxodo de Israel. Moisés foi o homem que Deus levantou para libertar o seu povo de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Moisés foi o homem que Deus usou para liderar o povo durante 40 anos de caminhada no deserto. E veja bem, Moisés não era um líder de algumas pessoas. A nação de Israel, na época de Moisés, havia mais de 600 mil homens, sem falar mulheres e crianças. Então você imagine essa quantidade de gente sendo liderada por Moisés. Deus deu uma capacidade extraordinária para Moisés para realizar tudo aquilo que ele realizou. E agora Moisés morre. Deus não permite que Moisés entre na terra prometida. Deus então vai levantar Josué, que era companheiro de Moisés. Josué esteve com Moisés nos momentos mais importantes da história de Israel, da vida de Moisés. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para subir o monte, para receber os mandamentos, para receber as tábuas da lei, o único que sobe com Moisés é Josué, o resto fica tudo embaixo no monte. Mas Deus, aleluia, permite que Josué suba por Moisés. Ele experimentou ver a glória de Deus no Monte Sinai. Ele experimentou ver o poder de Deus sendo manifesto através de trovões, de fogo, de relâmpago no Monte Sinai, para demonstrar a autoridade e o tamanho do nosso Deus. Em uma das situações, Josué assumiu o comando do exército de Israel para lutar naquela grande batalha, meus irmãos, onde Moisés precisou, junto com a ajuda de Arão e Ur, manter as mãos levantadas para os céus, para que o povo de Israel recebesse a vitória sobre os inimigos. O comandante daquela guerra era Josué. Então Josué foi sendo preparado durante muito tempo para chegar até esse momento. Josué não foi escolhido de uma hora para outra. Deus sabia da missão, aleluia, que Josué tinha, que a missão dele seria árdua, e Deus vem preparando então Josué ao lado de Moisés durante muito tempo. Agora chegou a missão, a hora, na verdade, de Josué assumir a missão, esta tão difícil missão de substituir Moisés. Mas a missão não era somente difícil por substituir Moisés. A missão também era muito difícil porque Josué deveria agora liderar o povo dentro da terra prometida, para dividir a terra, para compartilhar a terra, para fazer com que aquelas nações que ainda não haviam sido subjugadas na terra de Canaã fossem subjugadas. Então ele foi o homem que Deus levantou para conduzir o povo na conquista da terra prometida. E veja bem, irmão, diante de tão árdua missão, diante de tão grande dificuldade que se lhe apresenta, Deus se apresenta até Josué para lhe trazer uma palavra de ânimo, porque Josué, diante de tamanho desafio, sendo homem como ele é, sendo imperfeito como ele era, louvado seja o nome do Senhor, Deus traz uma mensagem de fortalecimento e encorajamento a Josué, de maneira que ele pudesse superar qualquer dúvida ou sentimento de temor que pudesse ter. Entenda isso, meu querido irmão, para que ele pudesse superar qualquer dúvida ou sentimento de temor que ele pudesse ter, Deus lhe traz uma palavra de ânimo. Deixa eu dizer para você que está no culto nessa noite, Deus te trouxe aqui para te animar, Deus te trouxe aqui para te fortalecer, Deus te trouxe aqui para te renovar. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com dúvida no teu coração, talvez você tenha entrado aqui nesta noite com sentimento de temor na tua alma, mas Deus te diz: esforça-te e tem bom ânimo, não
pasmes, nem te espantes,